Bom dia a todos, os amados também, os amigos que nos visitam nessa manhã. É uma alegria podermos estar novamente na casa do nosso Deus para juntos ouvirmos a sua palavra. Também, antes do estudo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a nossa viagem que nós fizemos. Os irmãos sabem que a Igreja Hebron é uma igreja missionária e temos trabalhos em alguns locais, e iniciando ali no Ceará, na cidade de São Gonçalo do Amarante. Pastor Éder, a irmã Luciana, que está conosco, a esposa do pastor, os filhos dele. Então nós tivemos ali, a igreja já está há 4 anos ali desenvolvendo um trabalho. Deus colocou mesmo no coração dessa família, servi-lo ali naquela cidade de São Gonçalo do Amarante. Pela graça de Deus, através das orações, das contribuições dos irmãos, o trabalho é muito animador e nós temos visto assim a confirmação mesmo do chamado de Deus. E nesses meses agora, Deus tem nos abençoado em adquirir ali um local, um terreno, e o propósito foi esse, de chegar ali para a parte mesmo legal de regularização na imobiliária, na prefeitura, no cartório, e essa parte aí está já em andamento. O local é muito bom, irmãos, maravilhoso, fica em frente de uma área de lazer da prefeitura, com praça, quadra, e assim é bem promissor o trabalho. O pastor está animado, a família, e foi dias assim muito abençoados, em que vimos principalmente, né, não só a parte material, mas a parte espiritual. O trabalho ali da igreja Hebron em São Gonçalo. É notório e o testemunho da palavra de Deus que está sendo ali pregada, a fidelidade da palavra de Deus e principalmente o trabalho entre as crianças, né? É o sistema Hebron de trabalhar, desde cedo mesmo, a preocupação em levar a palavra de Deus às crianças. Começou essa igreja numa garagem, e lá também iniciamos numa garagem com esse processo de ir buscar as crianças. Então o pastor tem um trabalho muito grande ali, tem um transporte, e como é feito aqui em Manaus, é feito ali em São Gonçalo. Então os pais, as pessoas confiam seus filhos, porque eles estão sendo trazidos para a igreja para ouvir, para ser ensinados pela palavra de Deus. Isso tem fortalecido muito o trabalho, um testemunho muito bom ali naquela cidade. Tem chegado ali famílias, e nós temos visto não só a conversão de almas, mas famílias chegando ali para adorar a Deus e ser edificado naquela casa ali, né? Então, notícias são essas do trabalho, e a esposa do pastor está aqui. Nós sabemos, né, o seu pai partiu para a glória no sábado, domingo de madrugada, e ela veio até conosco, né? Mas graças a Deus, Deus tem consolado a família, e assim é um privilégio ter a irmã Luciana conosco, tá bom? Então, o pastor Éder carinhosamente manda lembrança, agradece as orações, a cooperação, e está muito feliz lá, né, irmã? Graças a Deus, tá bom? Então, bem-vindo a todos os amigos nessa manhã, e que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Também está conosco o pastor Andrei. Ele fez uma viagem missionária, né, e ele está mesmo no campo, e Deus tem falado no seu coração, e ele vai servir a igreja, ali uma igreja batista regular, na cidade de Chapuri. Então ele vai dar o relatório dele dessa viagem também hoje à noite, e aproveitar o pastor para trazer a mensagem do Evangelho, tá bom? Então hoje à noite, se Deus permitir. Então, amados, vamos
continuar o nosso estudo nessa manhã, eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos estudando, e chegamos aqui no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos fazer a leitura, iniciando no verso 1 ao final do verso 6. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e logo após a leitura, o pastor pode fazer uma oração, tá bom? Romanos, capítulo 7, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, porquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa, neste que é o teu dia, Senhor, porque nós aqui estamos para louvar e agradecer o teu nome, e agora, Senhor, para ouvir a tua palavra. Abençoa, Pai, o mensageiro que irá trazer, e que possamos de corações abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Abençoa todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Pai, a família do pastor Everton. E que tudo, que o teu nome hoje esteja agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Amados, nós sabemos que a carta aos Romanos é uma carta doutrinária, é uma carta mesmo de instrução à igreja, e não só para a igreja de Roma, mas para a igreja de Jesus Cristo, até nos nossos dias e hoje aqui na nossa igreja, né? Então, que Deus possa nos instruir e sermos realmente desafiados pela sua palavra. Bom, a igreja ali em Roma, inicialmente, era constituída de gentios, mas também de judeus, judeus que haviam se convertido, crido mesmo no evangelho da salvação, o evangelho da graça, e se congregavam ali naquela cidade em Roma, capital mesmo do Império Romano. E Paulo, né, tinha grande interesse naquela igreja, não só ele não foi fundador daquela igreja, é bem notório, é claro, biblicamente, nem também Pedro foi fundador da igreja em Roma, mas discípulos, né, homens que realmente levaram o evangelho. Nenhum dos apóstolos ali foi fundador daquela igreja. Então, Paulo tinha muito interesse em chegar ali em Roma e compartilhar das bênçãos de Deus, fortalecer a igreja e até usar aquela igreja como uma base para chegar à Espanha,
Paulo tinha um propósito de levar o evangelho até a Espanha, mas ele envia nessa carta, uma carta também de bênçãos e de doutrina, de ensinamento que tanto mesmo tem edificado a igreja do nosso Senhor. E sabemos aqui, irmãos, que agora, né, Paulo trata da salvação pela graça. A justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 6, Paulo trata agora de santificação. Uma vez salvo, a salvação ela é imperativo, né, em relação à santificação. Salvo para sempre, mas devemos estar nesse processo de santidade, de santificação. A Bíblia diz que o salvo, né, o santo, ele está em santidade, em santificação. A prova que eu sou salvo por Jesus Cristo é que eu estou em santidade, em santificação. E é progressiva, é constante, e é permanente, e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está tratando agora da santidade. E ele, no capítulo 6, ele fala mesmo que nós já estamos livres do domínio do pecado em nossas vidas. Cristo nos libertou, né, do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Veja o que ele diz aqui, né, no versículo 10, diz assim, olha, pois quanto a ter, Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, né, o pecado, não seja mais o patrão, aquele que manda, aquele que domina, que é o rei da sua vida e da minha vida. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E nem ofereçais os vossos corpos, cada um dos vossos membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas, né, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós tratamos disso, o salvo por Jesus Cristo, aquele que recebeu essa nova vida, a nova criação, que já é de Cristo, está morto com Cristo no seu corpo. O pecado não terá mais domínio sobre nós, sobre vós, apesar de o pecado ainda habitar no nosso corpo, porque o corpo, esse corpo aqui ainda não foi remido, ainda não recebeu um novo corpo glorioso, que é uma promessa de Deus aos que Ele salvou, aos que Ele selou, aos que Ele está mesmo santificando. Mas Ele diz que o pecado não terá mais domínio, ou seja, não manda mais na minha vida, né? Cabe a mim dominá-lo. Eu posso dizer, eu não vou pecar, não quero pecar, mas com a minha força, com o meu poder, de forma nenhuma, não é? Porque Deus nos dá o poder de realmente dominar o pecado. O Espírito Santo que habita em nós, a sua palavra, ou seja, as ferramentas, né, para podermos o quê? Ficarmos livres do domínio do pecado. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira.
ela não mente. Isso aqui não é uma ficção, não é uma coisa ilusória, né? O crente, o salvo, ele tem sim, eu afirmo, porque a palavra de Deus afirma que nós podemos o quê? Vencer o pecado, o domínio do pecado em nossas vidas. Então, Paulo tem tratado disso, né? E isso se chama santidade, a santificação. Então, nós vimos isso, mas Paulo também entra no outro assunto em relação à lei de Deus, né? Ele diz aqui, olha, no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Verso 15, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Aí Paulo diz, olha, de modo nenhum. Então Paulo agora, ele vai tratar da santidade em relação à lei de Deus, né? E o assunto aqui, e Paulo vai mostrar, né, que nós não vivemos mais debaixo da lei, sobre o domínio da lei. E ele vem tratando em relação à lei e à igreja, porque os judeus, lógico, né, a eles foram confiados os oráculos de Deus, a eles foi confiado a lei de Deus. A lei de Deus foi dada por Deus, revelando quem Deus é, né? Um Deus santo, 3 vezes santo. A lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é pura. Mas aí Paulo, né, começa a falar da lei de Deus no outro sentido. E os judeus, né, começam a olhar de forma a acusar até Paulo. Por quê? Nesse livro de Romanos, se você ver, no capítulo 3, o verso 19, ele diz assim, olha, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca. Ou seja, ele diz, a lei veio para calar a boca de todos, né, de todo mundo, ela cala a boca. Aí ele diz aqui, olha, e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei torna o cidadão culpado, né, condena. Verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, a lei não justifica ninguém. Chega aqui no capítulo 4, aliás, capítulo 3, o verso 28, ele diz, olha, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Né? Então, Paulo está falando, de certa forma, mal da lei. Né? E para o judeu, isso é bater nele, né? Vamos dizer assim. Chega no capítulo 4, ele diz assim, olha, no verso 2, porque Abraão não foi... porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 6, e assim também, né, que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras da lei. Aí ele chega no capítulo 4, verso 15, ele diz, olha, porque a lei suscita a ira de Deus provoca, né? Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei provoca a ira de Deus. Chega no capítulo 6, né? Paulo diz agora, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, né, os judeus, recebendo essa carta, começam a
a olhar com a sobrancelha assim, poxa, mas Paulo, né, tá batendo na lei, essa lei que nos foi dada por Deus. Para o judeu a lei era importante, né, para eles levavam mesmo a salvação, a vida eterna. A lei foi dada por Deus para a santificação do seu povo, e Paulo começa a dizer que a lei suscita ira, a lei, ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei, né? Começa a criar. Então, Paulo antecipa aqui no capítulo 7 e ele faz essa pergunta, né? Veja, capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Não era para nenhum leigo. Então, aqui, não é o foco era mesmo o judeu que conhecia a lei. Paulo diz, olha, porventura ignorais, e nós temos tratado de não saber das coisas, né? Nós devemos conhecer, saber as coisas de Deus. Então Paulo diz, ignorais, pois falo com quem conhece a lei. Então Paulo diz, olha, que a lei, ela tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, é notório, né? É claro que todos, aí Paulo coloca aqui, né? Todo homem, ele é dominado, ele já nasce sob o domínio da lei. Todos. Aí você pode dizer, mas pastor, a lei foi dada, né, por Moisés. E antes da lei? A Bíblia diz, a Bíblia declara mesmo nesse livro de Romanos, se você ver aqui no capítulo 2 e o verso 14, Paulo diz assim, olha, quando, pois, os gentios que não têm lei, né, de Adão até Moisés, não tinha sido dado a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, ou seja, todos, né, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo está dizendo o seguinte, né? Mesmo não tendo lei, quando Deus criou o homem, ele já gravou, né, os princípios dele na consciência e mesmo no coração. Sabe, amados, qualquer pessoa que nasce nesse mundo, ele já nasce mesmo sob o domínio da lei. A consciência mesmo dele acusa, não é? E ou ele aceita ou ele rejeita. Há um princípio já no coração do que é certo, do que é errado. Isso aí é notório, né? Então o homem, portanto, ele é indesculpável mesmo diante de Deus. E Paulo está dizendo o seguinte, né? Todos nós, todo homem, ele já nasce mesmo sob o domínio da lei. E veja, é por toda a vida. Não tem conversa, né? É do nascimento até o dia da sua morte. Nós estamos, sim, sob a jurisdição de Deus, sob mesmo a lei de Deus, sob mesmo o domínio da lei de Deus. E somos impossibilitados de mudar essa condição. E a lei, né? E Paulo vai tratar nesse capítulo 7 que a lei não é má de forma nenhuma. Quer ver? Veja aqui no verso 12, olha, capítulo 7, 12. Por conseguinte, né, a lei
ela é santa. O mandamento do Senhor é santo, é justo, é bom. Mas, né, a lei, ela é rígida. Ela é rígida. A lei mesmo de Deus, ela é dura, né? Ela não tem flexibilidade. Deus diz, né, representando os 10 mandamentos, a lei moral, ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. É para não ter. Não farás para ti imagem de esculturas. É para não fazer. Não as adorarás. Não prestarás culto, novena. É para não fazer. Né? Ele diz, santifica o dia do Senhor, o sábado do Senhor, para adorar, para louvar, para agradecer. É para fazer. Né? Diz, honra teu pai, a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás as coisas, né? E faltou um que eu esqueci agora. Não furtarás. Essa é a lei de Deus, rígida. E todos nós estamos sob o domínio da lei. E o que a lei faz? Ela avulta, né? Ela avulta o pecado, porque nós somos transgressores da lei de Deus, desobedientes. Nós não obedecemos a Deus por causa da nossa natureza. Nenhum homem tem condições mesmo de guardar a lei. Então a lei, ela começa, né, a ser o quê? Um empecilho para a minha vida. Aliás, a lei diz não faz, e ela não me dá nenhuma condição, nenhuma possibilidade, não me ajuda em nada. Ela só diz não faz, e se não fizer, eu sou punido. Né? Não tem conversa. Então o homem, ele está sob o domínio da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? E durante toda a sua vida. E o que é que nos livra da lei? Só a morte. Mas aquele que está sob o domínio da lei e vive sob a lei e é um transgressor da lei, vem a punição com a sua morte, né? Porque o que é a morte? É o preço, né? É o produto, é o pagamento do salário do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão. É desobedecer o quê? A lei de Deus. Né? Então, a morte nos liberta, mas nos condena à morte eterna. Então, amados irmãos, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Tem um hino que diz: ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, né? Mas sobre mim pesava, né, o domínio da lei, uma coisa assim, né? Nós estamos fritos, perdidos, e é isso que Paulo está dizendo ao judeu. Não que a lei é má, muito pelo contrário, mas ela nos traz, né, maldição. O apóstolo Paulo, ele diz, maldito é aquele, né, que está sob a lei. A lei traz maldição. E aí Paulo compara esse domínio da lei como a um casamento, entendeu? Um casamento. Ele dá essa ilustração, né? Ele diz aqui, olha, no verso 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, veja, enquanto vive, né? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, o casamento legal, o casamento que é de Deus, que está sob a lei de Deus, que diz aqui, ele é indissolúvel.
E é assim que acontece, né? O casamento ele é indissolúvel. Você, no caso aqui, a mulher, está obrigada a viver com o marido sob a lei de Deus, a lei conjugal, enquanto estiver vida. Ou seja, o que termina, o que encerra um pacto nupcial é a morte, somente. Então, casamento não é brincadeira, não. Tá? Ninguém brinca de casar. É coisa muito séria. É indissolúvel. É permanente. É para sempre. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 7. É o mesmo Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher, ela está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Vírgula, com quem quiser não, né? Paulo diz aqui, mas somente no Senhor. Ele está tratando com crente, com salvo por Jesus Cristo. Então, o que o Paulo está ilustrando é o seguinte: nós estamos casados com a lei, e não há nada que faça eu me separar da lei de Deus. Estou sob o domínio. Só a morte, como ele está dizendo aqui. Né? Então, volte capítulo 7, e onde nós estamos, né? Verso 2, ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada uma adúltera, e é um mandamento da lei de Deus. Não o que? Adulterarás. É muito sério, né? Será considerada uma adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera não será adúltera se contrair novas núpcias. Mas você diz assim, pastor, né? Quantos casamentos aí estão dissolvidos? É banal casar e descasar, né? A lei aí é só ir no cartório, né? Separa, pá. É verdade, né? Mas diante de Deus é contra a lei de Deus. Os homens podem até autenticar, mas Deus não. Olha o que Jesus disse aqui, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e verso 31. Aliás, Jesus, no verso 17 desse capítulo, ele diz assim, olha, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Jesus veio a esse mundo e ele diz, não penseis que eu vim aqui revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Verso 31, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus é o autor da lei, não é? Ele é Deus, ele é a autoridade. Ele diz, qualquer que repudiar, deixar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera.
E aquele que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Ele coloca uma exceção aqui, né? Em caso de relação sexual ilícita. Mas Jesus não está aqui, né, revogando a lei nenhuma. Em Marcos capítulo 10, capítulo 10, verso 2, ele continua o ensinamento, né? Nós vamos entender melhor. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher, deixar a sua mulher, separar, né? Ele lhes respondeu: quem vos ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar por vários motivos, né? Mas Jesus lhe disse: olha, o motivo verdadeiro é por causa da dureza do vosso coração que vos deixou escrito esse mandamento. Ou seja, não é por causa da lei de Deus, né? Mas pela dureza, pelo pecado que Deus mesmo não permite, né? Então ele coloca aqui o princípio do casamento. Diz, olha, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E ponto final. Né? Deus criou homem e mulher. Ponto. Essas duas modalidades, né? Homem e mulher, macho e fêmea, não tem outro tipo não. E ele diz aqui, olha, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o quê? O homem. Mas espera aí, né? Pode separar por vários motivos? Pode, mas não deve. Diante de Deus o casamento é indissolúvel. Mas pastor, né? Jesus disse, relações sexuais ilícitas, adultério e tal. Meu amado, eu sou do perdão, sabe? Eu sou da união. Isso tem que ser considerado, porque Jesus diz aqui, olha, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí em casa, eles voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, né? Estavam meio ainda. Olha o que disse Jesus: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete o quê? Adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ponto final. Acabou a conversa. Agora, nós sabemos, irmãos, que é difícil, né? A união, um casal, o relacionamento. É muito difícil, não é brincadeira não. Casamento é coisa séria, como eu falei antes, né? Ninguém brinca de casar. E eu estou falando aqui principalmente com crentes, com pessoas que são salvas por Jesus Cristo, que casaram no Senhor, vai ter mesmo que levar isso adiante, e só a morte que separa. Tem dificuldades, tem lutas, tem pecado, né? Tem adultério, é difícil, mas tem perdão. Agora, o perdão é como Deus perdoa. Alguém caiu, Jesus pegou, né? Aliás, pegaram uma mulher em adultério, cometendo adultério, e levaram à presença. E o que a lei mandava? Apedrejar, tirar o mau exemplo do meio do arraial, do meio de Israel. Era apedrejamento lícito.
Mas Jesus quis dar uma lição. Aliás, a lei rígida, né? Sem perdão a lei. Pecou, é punido. Mas nós vamos tratar desse Jesus, que ele é tão rígido como a lei, porque ele é a lei, ele é a palavra. Mas ele é misericordioso. Ele é amoroso. Ele perdoa, não é? Diferentemente da lei. Que maravilha, né, irmãos? A lei, diante dela nós estamos o quê? Fritos, né? Condenados. Mas esse Jesus, ele disse para essa mulher: mulher, vai, teus pecados estão perdoados, agora vai e quê? Não pecas mais. Isso é o procedimento de um verdadeiro crente. Não sem vergonha, desculpa a expressão, que diz que é crente, mas vive pecando, vive adulterando. Tem que tomar vergonha na cara, não é salvo não por Jesus Cristo. Porque o verdadeiro, ele peca, ele pede perdão e ele deixa. E o pecado não terá domínio sobre vós. Se está, não é. Tem que pedir libertação. Ser uma nova criatura, ser uma nova criação. Não tem conversa fiada, não. Tomar vergonha na cara. Adúltero não entrará no reino dos céus. Não brinca com o sentimento das pessoas, com o sentimento de ninguém. Tem homem enganando, vivendo com 2, 3 mulheres, safado, pilantra, diante de Deus. Desculpa a raiva mesmo, sabe? Jesus está dizendo aqui, né? O homem, aquilo que ele ajuntou não separou, mas os homens são desobedientes. Eles mesmos fazem esse tipo de comportamento. Então Paulo está dizendo, né? Volte lá para Romanos capítulo 7. Ele diz assim: de sorte, não é? Que será considerada adúltera se vivendo ainda com o marido se unir com outro homem. Tem gente, né, que diz que é crente, que é salvo por Jesus Cristo, que vive uma vida dupla, dúbia. Não é, nunca nasceu de novo. Nunca foi crente, nunca foi salvo, está enganado, está se enganando a si mesmo. Diz aqui, se unisse com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Nessa ilustração, não é? Quem é a mulher aqui? Somos nós, irmãos. Nós somos a mulher. Nós estamos casados com a lei, né? Desde que nós nascemos. E a lei é dura. Ela é um marido rígido, seco, cruel. Eu não posso sair da linha. Ele me cobra, né? Uma ilustração aqui. Aquele marido que cobra, que pai, né? A mulher lá oprimida e tal, mas ela não pode. Quer separar até, quer procurar outro, né? Mas não pode, porque ela está mesmo debaixo da lei, da condenação. Transgressor, né? Passa a ser um transgressor, se separar. Mas aqui diz que tem o outro homem. E quem é o outro aqui? Esse outro que é tão rígido como a lei, mas ele é amoroso, né? Ele é compreensível, ele é misericordioso. Aí a mulher, eu vou deixar esse aqui e vou atrás desse outro, né? Mas como é que ela pode deixar um que é rígido, grosso, bruto e tal, e ir para esse amoroso? Só se matar, só se morrer. E é isso que Jesus fez. Estão entendendo? A Bíblia diz aqui, olha, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós, né? Vós o quê? Morrestes relativamente o quê? A lei. Por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a quem?
a outro, né? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Então, só ele poderia fazer esse milagre. Então, Jesus Cristo veio como aquele que veio não para cancelar a lei, mas para cumprir a lei. E ele cumpriu mesmo toda a lei. E diz aqui, né? Quando ele morreu, aliás, o Paulo escrevendo aos Gálatas, ele explica bem melhor para a gente aqui, né? Olha só, Gálatas capítulo 10, aliás, Gálatas capítulo 3 e o versículo 10. Repare aqui, olha. Versículo 10, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Né? Todos nós estamos debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós sabemos, mas nós não conseguimos guardar a lei, né? Nós somos transgressores, somos desobedientes. E diz, olha, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver por fé e não por obras da lei, né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, tem muita gente que tenta, mas não consegue, né? Não tem jeito. Mas veja, Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, ele mesmo guardou a lei, né? E se fez maldição por nós, tomou o nosso lugar. E Paulo diz aqui, olha, no capítulo 4, e o verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus também nasceu sob a lei. E ele foi o único, né, que guardou a lei de Deus. E veja, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o seu Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, 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 né? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, meus amados, essa é a grandiosa obra de Cristo. Ele fez e ele faz o que a lei não podia fazer por nós. A lei só diz: não faça, né? E nós não podemos fazer, e ela não me ajuda a guardá-la, né? A cumpri-la. Mas esse aqui sim, né? Então, ele fez e ele faz o que a lei não faz. O que é? Perdoar. A lei não perdoa, mas Jesus Cristo perdoa, porque ele cumpriu a lei, né? A lei de Deus. Então, essa é a grandiosa obra que ele nos libertou. Aí Paulo diz, olha, da escravidão do pecado, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós. E agora ele nos libertou de quê? Da maldição da lei. Não é o que ele está dizendo aqui? Olha, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Nós estamos agora, né, com Cristo, associado a Cristo, sob o seu domínio, né? Somos servos e ele mesmo é que nos cobre. Ele que nos ajuda, ele que nos perdoa da
condenação da lei de Deus. Então ele diz aqui, olha, para pertenceres a outro homem, não é? Eu pertenço agora a outro homem e não cometi adultério, não, porque eu morri para a lei em Cristo Jesus, entendeu? Agora eu estou casado com Cristo, né? Com o outro. Então é isso que Paulo diz, olha. Então diz assim, olha, o corpo diz para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, só Cristo. E deste modo frutifiquemos para Deus. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, né, é um passado para os que já são de Cristo, e é o presente, é a vida dos que não são de Cristo, né? Vivíamos o quê? Segundo a carne. E não só segundo a carne, mas as suas paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então a lei, ela continua santa, continua pura, perfeita, e ela fez o quê? Realçou, né? Ao mesmo ponto que ela me condena, ao mesmo ponto ela mostra o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou transgressor. E eu indo nesse caminho, diz aqui, eu estou seguindo a minha carne, né? As paixões, as paixões pecaminosas. E o fruto disso é o quê? A morte. Então, as obras da carne, né, os frutos da carne, dão para a morte eterna. Porém, diz aqui, olha, agora, né? Que mudança. Agora, porém, veja, libertados de quem? Da lei. Né? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade, veja, irmãos, de espírito. Eu acredito que aqui, não é quem sou eu, mas é o Espírito que é grande, o Espírito Santo. Servimos em novidade de espírito, porque isso é muito importante. Só existe nesse mundo duas classes de pessoas: os que estão sob o domínio da lei, né, seguindo as paixões da carne, condenados pela lei de Deus, já mesmo, né, fritos, vamos dizer assim, e aqueles que estão em novidade de espírito, em novidade de vida, que receberam esse dom, esse presente da libertação da condenação da lei, entendeu? Por meio de quem? De Cristo Jesus. E aqui a garantia e a prova que você é de Cristo não é que você é da igreja Hebron, não é que você foi batizado, não é porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Isso aí não garante salvação de ninguém. Você pode saber os 10 mandamentos, a lei, tudo, o plano da salvação, conhecer as coisas de Deus, citar versículo, mas não garante que você é salvo. O que garante é o novo nascimento. Isso é de Deus. E a prova que você é o nascido de novo é que você tem esse Espírito Santo. E ele te leva a ser uma nova criatura, uma nova criação, livre já da condenação da lei. É nesse ponto aqui que Paulo diz, olha, e não na caduquice da lei, não é na velhice da lei. A lei, nesse sentido, ela não mais tem influência nenhuma sobre a minha salvação. Tá? Vou deixar bem claro aqui. Né? Ou seja, já estamos libertos para quê? Para vivermos para Deus.
para que frutifiquemos para Deus. É esse o sentido que Paulo está dizendo, ou seja, a frutificação, a santificação. E eu tenho que andar agora como? Em conduta, né? A regra de fé e de conduta é o quê? A lei de Deus. É a palavra de Deus, que outrora para mim era um peso, ela me condenava, hoje é minha alegria. Entendeu, irmãos? É o meu prazer. A lei não foi revogada, não, ela continua viva. E para mim não é mais um peso. E sabia que nós temos total possibilidade de cumprir agora a lei de Deus? Somente os salvos por Jesus Cristo. E isso gera em mim, gera em nós, amados, uma responsabilidade enorme, muito grande. Ninguém brinca de ser crente, não, de ser evangélico, sabe? É com Deus. Eu tenho a quem prestar contas. Eu tenho responsabilidade como salvo, como crente por Jesus Cristo. Nesse sentido que Paulo está dizendo, a lei realmente não pesa mais em relação à condenação. Eu não estou mais sobre a lei, mas eu vivo agora para agradar a Deus. E qual é a forma de agradar a Deus? Obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei. Por isso que nada está cancelado em relação à santificação da lei, entendeu? Eu tenho vários versículos aqui, olha. Veja, em santidade em relação ali. O Salmo 19, Salmo 19, Salmo 19, 7, diz assim, olha, a lei do Senhor, ela é perfeita. O que ela é, escute bem, e o que ela faz. Vamos ler assim, não é? A lei do Senhor é perfeita. E o que é que ela faz? Ela restaura a alma. Não é, pastor? O testemunho do Senhor é fiel. E o que ele faz? Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E o que ele faz? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E o que ele faz? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor, veja, são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Ah, amados, mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado. E sabe, tem gente atrás de ouro depurado, gastando sua vida, suas energias atrás de ouro, né? Desse mundo, coisas desse mundo. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Sabe, entrou na minha mente agora ontem à tarde, eu fui levar o lixo lá em cima da minha casa, que tem um senhor que durante a semana leva, mas domingo, sábado ele não... Eu sei que eu fui levar o lixo, né? Subi, era umas 5 horas, 5 e pouco. Aí eu jogava bola lá na minha casa, era um clube, mas tem um campinho lá de futebol. E meu prazer era jogar futebol, né, pastor Andrei? Era um zagueirão, né? Gostava muito de bola. Mas eu desci e tem lá os colegas, né, os amigos de muito tempo lá, 40 anos que esse futebol lá, sabe? Mas tem... E eu desci lá na passagem rapidinho, eu me concentro para estudar, mas eu passei lá e tinha um amigo, colega, um jovem homem, né? Um jovem homem, e ele contando lá as vantagens dele, né? Que ele está bem, cheio de investimento, que agora ele é um high-tech que investe na bolsa, já chegou nesse nível. E eu comecei a olhar para esse rapaz e olhar de compaixão, sabe? Sinceramente, com um olhar de compaixão, de tristeza, e entrou aquele versículo, o que adianta, né, o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Então, irmãos, a palavra do Senhor, os mandamentos, a lei, são mais desejáveis do que o ouro. Será que tem crente que está desejando mais essas coisas terrenas do que buscar verdadeiramente a Deus? A Bíblia diz, o Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, irmão, nós precisamos das coisas necessárias das nossas vidas. Vai ficar tudo aqui, né? Nós não vamos levar nada, mas nós podemos mandar na frente, né? Ser um operoso contribuinte na obra do Senhor, enfim, né? Mas diz aqui, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, de tudo isso, diz aqui, por ele se admoesta, né? Pela palavra de Deus nos admoesta, nos exorta, nos confronta, o teu servo. Veja, e em os guardar, há o quê? Grande recompensa, irmãos. Nós podemos ser guardadores, sim, agora da lei, nesse sentido de agradecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. E era isso que Jesus fazia. Nós não estamos nele, né, para frutificarmos nele. Diz aqui, olha, ela é tudo isso, né? Olha o que diz aqui Josué, já bateu, mas vamos aqui mais um pouquinho. Josué capítulo 1, quando Deus chamou Josué para essa missão, no verso 7, Josué 1,7, diz, tão somente ser forte, muito corajoso, né? Tem que ter coragem, fortalece, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, amados, para que sejas o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperidade mesmo, irmãos? Espiritual? E o material vem a reboque, sabe? Faça isso, né? O salmista diz, o que o salmista diz lá no Salmo 1:1? Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é feliz não por isso, mas deixando isso, não é? Diz aqui o verso 2, antes disso, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Os ímpios não são assim, né? Eles não prevalecerão, e etc., e etc., né? O Salmo 119:1 só fala da lei do Senhor, né? Feliz, bem-aventurado, Salmo 119:1, rapidamente, olha. Feliz os irrepreensíveis no seu caminho, veja, que andam debaixo da lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os que a buscam de todo o teu coração. Verso 9, de que maneira poderá um homem, uma mulher, um jovem, a guardar por o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o teu coração te busquei e não me deixes fugir os teus mandamentos, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos amados, sabe, essa é a verdadeira lei. A lei, o que ela faz nas nossas vidas, né? Para uns, condenação, para outros, libertação, vida eterna em Cristo Jesus. E os fariseus, os saduceus experimentaram Jesus, né? Jogaram para ele, Senhor, né?
Qual é o grande mandamento? Jesus diz, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Tá? Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus, os 4 primeiros, né? De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a mente, coração, força, enfim, né? E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu vou guardar a sua palavra. Se eu amo o meu próximo, eu vou honrar meu pai, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou levantar falso testemunho, eu não vou mesmo cobiçar as coisas dos outros, né? A lei de Deus continua, amados, mas agora em Cristo Jesus. Feliz aquele, né, que já está com outro homem, né? E eu estou, mas não adulterado não, né? Adulterando, mas casado com Cristo. Amém? Muito bem. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa manhã pela tua palavra, que ela nos anima, ela é a verdade, Senhor. Nós aprendemos que não estamos mais debaixo do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da lei, não mais casado com ela. A lei que é rígida, que me condena e que não pode fazer nada. Mas nós estamos agora debaixo do outro homem. Esse é Jesus Cristo. Ele é compreensivo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele perdoa. E tão rígido como a primeira, mas ele nos salva, ele nos santifica. E muito obrigado, porque eu abandonei, eu morri para o primeiro homem, a lei. E de uma forma lícita, não adulterando, estou casado contigo agora. Pelos teus méritos, Senhor. Sou a tua mulher, sou a tua esposa. E me ajuda agora, Pai, a frutificar, a andar como o Senhor requer de cada um de nós. Sermos os teus imitadores. Nos perdoa, Pai, nos liberta, nos livra, mesmo da condenação, da morte eterna. E assim, Pai, estaremos para sempre com o Senhor. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém.